Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, terça-feira, eu e o André estamos fisicamente no mesmo estúdio, finalmente de volta. E temos aí vários assuntos para tratar com vocês. Então, hoje é dia importante porque saiu a prévia aí do IPCA 15. Então, a gente tem aí essa previsão, esse termômetro, vamos pensar assim, essa prévia da inflação para o mês aí dos primeiros 15 dias de novembro e também aí os últimos 15 dias de outubro. Então, a gente vai trazer esses dados com detalhes aí para vocês. Mas vamos falar aí de outros pontos importantes. Saiu o índice de confiança da indústria, que melhorou depois de alguns meses de queda. Também vamos passar aí por outros assuntos do nosso Brasil. Vamos falar de petróleo, porque hoje a gente tem 3 pontos bem importantes que podem mexer com o mercado. Mas antes de tudo isso, bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Saiu IPCA 15, o termômetro aí da nossa inflação. Então vamos ver qual foi a dinâmica inflacionária aí nesse mês de novembro. A gente já previu o que pode acontecer com o índice final, mas temos a volta da inflação de alimentos, mas a gente vai tratar daqui a pouco em relação a tudo isso. Vamos falar um pouco da arrecadação fiscal, já que o tal do déficit zero está martelando na nossa cabeça, né, o grande assunto aí dos últimos meses. Vamos falar então como fechou a arrecadação de outubro aí do governo federal. Vamos falar também da confiança industrial, que voltou a aumentar, então tem bastante coisa para a gente falar aqui no Brasil. Mas hoje não vamos começar sobre o mundo não, Débora. Hoje a gente tem novidades aqui no nosso ICL Mercado e Investimentos. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai apresentar a nossa agenda. Então, tudo aquilo que vocês devem esperar e que pode mudar aí na vida de vocês em relação aos seus investimentos e tudo mais. Então, vamos ver então a nossa agenda hoje no Brasil. Tem coisa que já saiu, tem coisa que vai sair ainda, né, Débora? Exatamente. Então, a gente tem aí, a partir das 8 horas, a gente teve a divulgação do Índice de Confiança da Indústria, que a gente vai falar aí com vocês. Então, dados que já saíram, o IPCA 15 também saiu às 9 horas, divulgação do IBGE, sendo que o Índice de Confiança do Consumo da Indústria é do FGV. Então, a gente vai trazer esses dois dados porque eles já saíram. Às 9h30, quem falou aí foram os dirigentes, na verdade foi uma dirigente do Banco Central do Reino Unido, né? Então o Banco Central da Inglaterra, Banco da Inglaterra, na verdade. Então hoje a gente tem um dia, né, que a gente tem dados importantes, a gente tem a divulgação aí dos dados do CAGED, que a gente normalmente não traz aqui, porque a gente dá prioridade para os dados da PNAD, que são aí um pouco mais amplos, mas os dados do CAGED trazem aí as vagas do setor privado. E aí depois do meio-dia, se quiserem aí já passar para a próxima tela, a gente vai ter o índice de confiança do consumidor lá nos Estados Unidos, e aí a agenda fica recheada de dirigentes do Fed discursando aí, e também outros dirigentes, como eu falei, do Banco da Inglaterra. Temos também aí a Christine Lagarde falando lá na Bélgica, ela que é a presidente do Banco Central Europeu. Então, a gente tem aí do meio-dia até as 2, basicamente, discursos do Fed direcionando os mercados hoje. Então, a gente deve ter bastante atenção do mercado a isso, para ver o que está sendo falado, se vai ter alguma sinalização de política monetária por lá. Às 2h30 sai o resultado primário do governo central do Tesouro. E pode passar aí a tela, pessoal. A gente tem, depois das 3 horas até as 5h30, mais dirigentes do Fed, economistas aí falando durante o dia. Então, um dia bem recheado de discursos lá nos Estados Unidos dos dirigentes do Fed. Também devem ficar no radar os discursos dos dirigentes do Banco Central Europeu e da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. E temos aí também dirigentes do Banco da Inglaterra falando hoje. Então, um dia bem aí de política monetária no radar. Então, se a gente tiver alguma sinalização de juros, isso deve mexer com o mercado, mas também indicadores importantes aqui no Brasil. Então, como a gente falou, vamos aí passar os que já foram divulgados para vocês. E aí a gente fecha aí essa agenda da manhã, na verdade do dia todo, e da manhã que a gente vai passar aí com detalhes com vocês. Então a gente tem bastante coisa aí no mundo principalmente acontecendo, né? Porque a gente vê aí que falas hoje do presidente do Fed, de vários dirigentes do Fed, né? Isso aí tem potencial enorme, né? De mudar os juros futuros, se muda os juros futuros, muda a perspectiva dos juros presentes, isso mexe em todas as bolsas, né? Então a gente já deve ter alguma coisa acontecendo, alguns resultados, a Ásia fechando, e vamos ver aqui a notícia no nosso site, né, que trata justamente aí dessa abertura de mercados, né? Então tá lá no nosso site
que é para quem quiser aí ter todas as informações, já se preparar aí na manhã para saber o que vai acontecer. Então está lá no nosso site. Mas, Débora, então o que a gente tem aí, o que a gente pode esperar, o que já aconteceu na Ásia nessa manhã? Então, dê o seu grande resumo aí de sempre. Olha, a Ásia hoje, André, fechou mista. Então, um comportamento que a gente vem analisando, vem observando aí há alguns dias, é que as bolsas asiáticas não seguem uma única direção, justamente por impactos aí de fatores mais locais. A gente teve essa movimentação muito presente na semana passada, porque o mercado em Nova York estava fechado. Então, ontem a gente tem a reabertura de fato, né, por mais que tenha ali uma abertura, uma negociação na sexta, ela foi muito limitada. Então, ontem a gente tem a reabertura de fato de Nova York, dando ali um direcionamento. E por isso é tão importante hoje esses discursos dos dirigentes do Fed, o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, justamente porque devem sinalizar aí para onde vão as treasuries, e elas arrefeceram bastante na reabertura ontem. Então, a gente tem esse movimento misto na Ásia, vindo desde a semana passada por esses fatores de feriado, inclusive a gente teve feriado no Japão, o que mudou ali a cotação do Nikkei 225, levando ele para a contramão da Ásia na sexta-feira. Mas hoje a gente tem aí uma Ásia em continuidade nesse movimento misto. Então, eu vou colocar aí na tela para vocês o Xangai Composto. O Xangai Composto foi uma das bolsas que fecharam em alta lá na Ásia, então, no continente asiático, ela foi uma das que se destacou, né? Então, a gente tem aí a variação do dia anterior, né, que foi o fechamento do Xangai Composto hoje, positivo de 0,23, e quem puxou o Xangai Composto para cima foram as ações aí de montadoras, né? Então, a gente teve esse movimento do Xangai Composto indo para o terreno positivo, embora que moderadamente, né, o movimento lá na Ásia hoje não foi forte em nenhuma bolsa, as bolsas ficaram todas ali mais moderadas. O Xangai Composto aí teve essa alta de 0,23 por esse movimento vindo das montadoras, porque a Huawei ela teve ali uma notícia que ela pode começar a trabalhar em parceria com montadoras e deve buscar essas parcerias para trabalhar ali com carros inteligentes. Essa notícia foi da Reuters, isso acabou impulsionando o mercado chinês. Então, hoje um dia, depois daquela ressaca que a gente teve aí de alguns dias, né, em relação à China, principalmente por conta ali do minério de ferro, hoje a gente tem um movimento positivo aí no Xangai Composto e o índice vai para o terreno positivo. Por outro lado, o Nikkei 225 fechou em queda, a gente vai ver isso quando passar no giro dos mercados, mas ele fechou em queda aí puxado pelas exportadoras no Japão. Então, a gente tem esse movimento realmente misto, né? Nada catalisando ali o movimento das bolsas para uma direção única, cada uma aí respondendo a seus fatores locais, ao seu noticiário local, como foram os casos aí do Xangai Composto e do Nikkei 225, que foram em direções contrárias e acabaram se destacando ali no continente. Vamos então agora para o Brasil, porque tem coisa importante que saiu aqui, né? O IPCA 15, que é a prévia da inflação, saiu agora no mês de novembro, então dos últimos 15 dias de outubro, os últimos primeiros 15 dias de novembro, ele saiu com uma alta de 0,33. Um valor um pouco mais elevado que a gente estava vendo nos últimos meses, que estavam orbitando em torno de 0,25 e 0,30, né? Foi nos últimos 3, 4 meses, foi mais ou menos isso. Só que a boa notícia é que você teve o índice mais baixo em novembro depois em alguns anos. Então, esse foi um índice bem abaixo aí do que a gente viu, por exemplo, em novembro do ano passado, novembro do ano anterior ainda. Então, mesmo com uma alta, esse mês aí costuma ter uma certa sazonalidade de uma alta, principalmente de setores mais ligados a lazer, porque a gente está em épocas de fim de ano e tudo mais. Só que a gente vai colocar agora o gráfico para mostrar para vocês aí, detalhar a inflação, como que ela ocorreu. A gente tem alguns problemas que é o seguinte, todo mundo, pelo menos aqui, por exemplo, quem está em São Paulo sentiu muito, né? Rio de Janeiro também eu sei que teve. A gente passou por uma onda de calor muito grande nesses últimos 30 dias. A gente também teve situações climáticas pesadíssimas, né, no sul do país, com Santa Catarina e o Rio Grande do Sul sendo afetado com fortes chuvas. E a gente depende muito das situações climáticas para plantar alimentos. Então, não adianta, né, principalmente esses alimentos que a gente faz, que a gente tem que plantar próximos aos grandes centros urbanos, né, que são geralmente hortaliças, legumes e tudo mais. Então, esses alimentos eles acabaram sofrendo bastante aí
com esse calor exagerado e também com os problemas climáticos que a gente tem no sul, excesso de chuvas, né? Então a inflação de alimentos voltou depois de alguns meses, né? Então a gente teve uma queda na inflação de alimentos nos últimos meses, a gente tem uma alta agora de 0,82 do preço agregado dos alimentos, e a gente dá uma olhada aqui, nesses daí são os principais itens aí que a gente teve nesse mês aí de aumento, né? A gente teve, ó, arroz subindo 2,6%, a batata subindo 14%, o tomate subindo 2,55%, a cebola 30,6%, hortaliças que são repolho, alface, agrião, couve, subindo 6,14%, as frutas também subindo 2,56%, as carnes, a gente está aí, teve uma deflação muito grande aí do açougue, das carnes, né? Teve um aumento nesse momento, né? Porque as regiões também que a gente tem cultivo de boi aí também acabaram perdendo produtividade justamente porque estava muito quente, né? Os animais também precisam de algum clima mais ameno, né? Então você acaba tendo inclusive perda, né? Morte de animais aí por causa das situações climáticas severas que a gente teve. Aves e ovos, mesma coisa. Então a gente teve na inflação de alimentos um grande vilão desse mês de novembro, justamente por causa desse clima bizarro que a gente viveu, né? Olha os problemas aí. Quem diria que queimar metade do Amazonas e queimar metade do Pantanal não ia gerar problemas para a gente, né? Então, a gente começa a ver que isso aí afeta o bolso do brasileiro, inclusive, né? Então, afetar esses problemas climáticos é mais do que urgente, inclusive porque encareceu muito a produção de alimentos. Mas se a gente teve os alimentos sendo o vilão desse mês, quem acabou segurando a inflação e não permitiu que ela fosse mais elevada foram justamente os combustíveis veiculares, que são a gasolina, que teve uma queda de 2,25%, o etanol, que baixou muito também, ele chegou a uma queda de quase 2,5% nesse mês, o gás de botijão também teve queda de 0,72% esse mês. Então você vê que boa parte dos combustíveis fósseis que a gente mais utiliza para cozinhar e para andar com nossos carros e tudo mais, tiveram queda. E isso acabou segurando a inflação. A péssima notícia é que, dessa vez, a inflação, diferente do que aconteceu nos últimos meses, vai ser mais pesada para a população mais pobre, ela vai ser mais amena para as pessoas de classe média, média alta, né? Então, essa é mais ou menos um reflexo, uma fotografia da inflação aí nesse mês, Débora. E a gente já vinha avisando, né? Antes mesmo da gente ter aqueles índices sendo divulgados, a gente já vinha falando dessa questão climática que poderia aí aumentar o preço dos alimentos, principalmente nesses cinturões urbanos. Então a gente já estava ali esperando uma alta da cebola, né? A gente já estava esperando uma alta, por exemplo, das hortaliças, que também são produzidas aí nesses centros. E a gente também já vinha acompanhando, inclusive dúvida da nossa audiência em algumas vezes, o preço do arroz subindo, justamente por questões climáticas lá no sul do país. Então a gente teve um calor extremo aqui nesses cinturões aí próximos às zonas urbanas, onde são produzidos esses tipos de alimentos, então cebola, hortaliças, que tiveram uma alta, e também as chuvas ali no sul, que mais uma vez subiram o preço do arroz. Agora vamos ver, André, conta pra gente como é que ficaram os grupos, né? O açougue, a feira, como é que se comportaram esses grupos aí nesse mês de novembro? Então, Débora, já era esperado, inclusive, por causa desse aumento aí do preço dos alimentos vendidos in natura. Esses alimentos vendidos in natura são aqueles que a gente compra na feira livre, geralmente, né? Olha quanto que aumentou a feira livre, né? Durante esse mês, 4,35%. Esse aí é aumento de cebola, tomate, batata, alface, o agrião. Tudo isso aí teve um aumento considerável e isso gerou, então, que a feira tivesse um aumento mensal, isso daí não é nem acumulado, é mensal de 4,35%. Então, um aumento muito considerável. Isso fez com que a feira agora tivesse também um aumento no acumulado em 12 meses. Então, a gente estava com um acumulado negativo da feira, né? Agora a gente tem que o acumulado, ou seja, o crescimento do preço que teve da feira desde novembro do ano passado até agora é de 1,82%. O açougue teve a primeira queda em muito tempo, né? Então aumentou o preço das carnes em 0,81%. Isso agora faz com que nos últimos 12 meses a queda do preço tenha diminuído um pouco. Então você teve que entre novembro do ano passado e novembro desse ano,
o açougue tivesse aí uma queda de preço de 7,4%. Os mercados tiveram um aumento um pouco mais reduzido se a gente for comparar a Feira Livre, de 0,59%, e nesses últimos 12 meses o mercado está 2% mais caro do que estava um ano antes, né? A gente não teve uma alta muito considerável dos boletos, né? Os boletos subiram 0,17%, só que no ano a alta já é bem considerável, né? Nos últimos 12 meses a alta é de 7,19% nos últimos 12 meses, inclusive acima da inflação, né? Então, os agentes econômicos, né, as pessoas estão reajustando as contas que a gente tem de luz, de telefone, de celular, os streams e tudo mais, está subindo, né, acima do que a inflação está sendo projetada. E o lazer, que era disparado, aquele que tinha o acumulado 12 meses mais alto, ele apresentou uma queda nos 12 meses e uma alta muito pequena agora nesses últimos 15 dias, né? Ele subiu só 0,33%, ele está 6,65% mais caro do que se encontrava há 12 meses passado. Então, a gente ainda tem uma inflação muito puxada ainda pelo lazer, ou seja, muito puxada pelo setor de serviços, o que é uma boa notícia, né? Essa é a parte boa da inflação. Eu sei que é difícil as pessoas se acostumarem a ouvir essa palavra, mas existem partes boas de inflação porque significa que a renda de pessoas que trabalham com lazer está aumentando. Quando uma inflação tem essa característica, é boa. A inflação ruim é aquela que aumenta o preço de alimento, aumenta o preço da conta de luz, de água, da gasolina e tal. Quando aumenta o preço que você gasta para se divertir, porque isso significa aumentar também o preço, o salário da pessoa que está trabalhando naquele setor, até que é uma coisa boa, né? Então é uma certa, inclusive uma distribuição melhor de renda, né? E também tem os boletos. Aí já também não é uma inflação tão boa, porque aí são as grandes empresas, né? Empresa de telefonia, empresa do streaming e tudo mais que está ganhando em relação a isso. Então está acontecendo mais ou menos isso. As empresas reajustando acima da inflação, né? Acho que até para ganhar um pouco, porque durante o período da pandemia elas acabaram não reajustando, então estão recuperando um pouco de lucro nesse momento. E o lazer também puxando um pouco a inflação, mas aí é bom porque significa aumento de renda, Débora. E até, né, pensando por esse lado positivo aí da inflação de lazer, isso também quer dizer que o brasileiro estava gastando menos ali, principalmente os brasileiros que têm menor renda, estavam gastando menos ali com a cesta básica, por exemplo, que vem recuando, né, ou pelo menos veio recuando nos últimos meses, e estava tendo uma sobrinha ali de renda para gastar, por exemplo, num lazer, né? Algo que a gente sempre fala aqui, principalmente quando a gente fala das pesquisas mensais, né? A gente sempre viu o brasileiro e até continua vendo o brasileiro numa situação de escolha, né? Vou comprar alguma coisa, vou ter um momento de lazer, vou sair para comer, vou ali num barzinho. Então a gente via esse movimento muito claro ali de escolha e a gente vê que isso também está aí ajudando, né? Não só ajuda no salário das pessoas que trabalham ali nos serviços, que normalmente também têm rendas até menores, dependentes desses serviços, mas também o brasileiro conseguindo, aí tendo mais demanda e conseguindo gastar no lazer, além da cesta básica e de outras contas a pagar. Mas vamos continuar porque a gente também tem índice de confiança hoje para falar com vocês, porque depois de 4 quedas consecutivas, então, depois de 4 meses em queda, a confiança da indústria voltou a subir, né? Então, é interessante a gente ver aí esse movimento, Débora, porque segundo aí os dados da FGV, né, que faz esse levantamento do índice da confiança, o setor industrial está acreditando uma maior demanda. Isso aí já é um bom ponto. Ele está vendo um maior escoamento de estoque. A gente estava falando esse problema aí, que a gente estava com muito estoque guardado. Então, a gente estava nem na etapa ainda de produção, a gente estava na etapa ainda de escoar aquilo que estava parado para depois conseguir produzir novos bens, para depois conseguir realizar novos investimentos. Então, a gente precisava andar 3 passos ainda. Então, parece que o primeiro passo começa a ser dado, que está aumentando o escoamento de estoque. Então, daqui a pouco vai precisar começar uma produção um pouco mais robusta para conseguir fazer estoques e para serem vendidos, né? Quem sabe daqui a algum tempo a gente consegue o terceiro passo, que é o investimento, né? Então, esse aí, né, a gente sabe que a questão da percepção, da confiança é o que determina no final, né? Porque assim, quando a gente pensa em, porque todas as variáveis macroeconômicas, né, tem que estar bonitinhas, confiança jurídica, taxa de juros, tudo, mas sim, tudo isso aí acaba
influenciando. Mas o que determina se o empresário vai investir ou não, vai contratar ou não, vai pagar mais salários ou não, é a confiança que ele tem na demanda futura. Então, se ele acha que vai ter demanda futura, ele vai lucrar, ele vai investir. Então, esse é o princípio básico da economia heterodoxa, da economia que a gente acredita, é confiança. Se o empresário acredita que está bom, ele vai investir. Pode ter a CLT que for, pode ter o custo que for, pode ter o nível de imposto que for. Se ele acha que vai ter lucro, ele vai investir. Então, esse é um ponto muito importante, aí, ter esse aumento de confiança, e até pelos motivos listados, né? Queda dos estoques e percepção de aumento de demanda, né, Débora? Exatamente. Quando a gente olha ali esse índice de confiança com os dados mais abertos, então, para a gente ver de onde veio, né, e como é que está em relação ao que estava, vamos colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar. A gente vê que justamente, né, o índice a gente tem 3 índices ali que a FGV monta e monitora. Na verdade, 2 para montar ali o índice de confiança da indústria. Então, a gente tem o índice da situação atual, que é como é vista a situação atual, as expectativas, que é justamente o que o André estava falando, e aí muito ligado ao que se espera para o futuro, se tem uma melhora na expectativa para o futuro, então, né, isso pode ter ali uma melhora do investimento no setor, e o índice de confiança mesmo, que aí é quase que um juntadão aí. Mas quando a gente vê a melhora da situação atual, e que é essa linha amarela para quem está assistindo, nesse mês de novembro foi justamente o que puxou para cima, então a indústria, o setor industrial está vendo a situação atual com melhores olhos, está vendo com melhores perspectivas, e justamente por essa questão dos estoques. Então, como a gente teve esse começo de escoamento de estoque, como a gente teve essa mudança nessa variável de estoque, que era algo que estava empacando mesmo a indústria, a gente vê que a situação atual, a perspectiva, né, a percepção dessa situação atual melhorou aí nos últimos meses. Vinha melhorando, mas teve um salto aí de outubro para novembro. Quando a gente olha o índice de expectativas futuras, também teve uma melhora entre outubro e novembro, mas não tão forte quanto da situação atual. Então, a gente vê realmente aí o setor industrial vendo uma melhora do momento atual, mas também olhando com melhores perspectivas para o futuro. E isso fez com que o índice de confiança da indústria também subisse. Então, a gente vinha vendo esse declínio, né, da indústria justamente puxado aí por esse declínio também das expectativas, mas juntando aí a melhora da situação atual, que já estava acontecendo desde agosto, e essa melhora nesse mês, agora de outubro para novembro, das expectativas, a gente tem um índice de confiança subindo nesse mês. Então, aqui, né, não é só uma variável que vai puxar o índice para cima, mas as duas juntas, que como a gente viu, se a gente tinha declínio em uma e ascensão na outra, o índice estava ali balançando e caindo, porque a gente estava tendo uma desaceleração maior das expectativas justamente por esses entraves que a gente estava vendo no setor industrial. Então, isso é um bom ponto para a gente analisar. Então, vamos ver como vão vir os próximos PMIs antes das pesquisas mensais, para a gente ver se essas expectativas e se essa confiança realmente se converte em investimento para que esse setor volte a crescer, um setor muito importante para a nossa economia que vem patinando há bastante tempo. Muito importante. E outra coisa que a gente tem que ficar de olho, até porque vamos voltar ao nosso assunto preferido, que é situação fiscal brasileira. Eu não aguento mais falar disso, né? Porque é o dia da marmota, né? Todo dia sai alguma notícia, a gente tem que falar sobre isso aí e tentar mostrar para vocês que não existe risco nenhum. E vamos voltar aqui, ó. Vamos lá, saiu aqui os dados da arrecadação federal, então não temos nenhum problema, mas vamos explicar certinho tudo o que está acontecendo com a arrecadação federal, já que a gente vai ter que chegar no déficit zero. O Haddad foi lá e está pressionando muito por isso, né? Então, vamos ver o que está acontecendo, né? A gente tem que a arrecadação federal chegou agora em 215,6 bilhões aqui no mês de outubro. Essa foi a arrecadação mensal. A gente já tem uma arrecadação de mais de 1,78 trilhões no acumular no ano, né? A expectativa é que chegue mais ou menos em torno de 2,3 trilhões no acumulado no ano, né? Que é mais ou menos o que se espera. E a gente está tendo aqui um aumento real de 1,01% daquilo que está sendo arrecadado aqui em comparação com o mês anterior. O grande problema é que a gente está vendo aqui que as variações, sim, os aumentos de arrecadação estão cada vez menores nos últimos 3, 4 meses. Então,
tá aumentando menos do que estava sendo esperado, o que está fazendo uma dificuldade da gente chegar, inclusive nesse ano, né, que a gente não vai chegar no 0,5, vai chegar em 1, né, a meta, na verdade, é entre 1 e 0,5% de déficit, né, então provavelmente a gente vai chegar mais próximo de 1 do que de 0,5. Isso aí tudo está acontecendo porque já explicou o trabalho lá da Júlia Braga, a gente é muito dependente do ciclo de commodities na hora da nossa arrecadação. E tem um monte de desoneração, né, que setores aí que acabam, na verdade, tendo grandes desonerações fiscais e não empregam tanto, mas então essa falta de arrecadação também acaba atrapalhando, né, o fechamento das contas de fim de ano. E a gente tem que, no geral, quando a gente pega as receitas administradas pela Receita Federal, né, que são aquelas mais corriqueiras, a gente está vendo alta, sim, da arrecadação em comparação ao ano anterior. Só que o que aconteceu nesses últimos meses do ano passado, né? Você teve uma série de, vamos dizer assim, a contabilidade criativa, né? Esse pode ser o nome que a gente pode dar isso, né, para o nosso querido Paulo Guedes, né, que falavam tanto disso, que fizeram antecipação de dividendos e royalties, receitas com privatizações e tudo mais, que acabaram inflando as arrecadações naquele momento. E hoje, se a gente pegar a comparação com agora, a gente está tendo uma queda, né? A arrecadação é uma queda de 0,68% da arrecadação real, se comparado ao mesmo período do ano anterior, né? Então, é isso que está acontecendo. Então, a gente está tentando melhorar a quantidade de receitas, né? Tem muita coisa travada no Congresso, tem muita coisa, por exemplo, agora vai sair, né, o pagamento lá dos precatórios, a gente vai conseguir eliminar essa contingência, né, porque vai conseguir fazer isso por crédito extraordinário, não vai precisar entrar na meta fiscal essa quantidade, mas tem uma outra série de receitas que não estão ainda, que estão chegando aqui, né? Não estão ainda avançando, ainda está muita coisa parada no Congresso, como a tributação das offshores, que até o Eduardo já falou, né, que a gente vai antecipar para conseguir fechar as contas desse ano, mas na verdade vai rolar um grande desconto aí para todo mundo, né? Então, Débora, essa é a situação fiscal, não tem nada de grave, nada de muito diferente. O problema é tentar chegar nesse déficit zero ano que vem, porque o Haddad quer assim, né? Mas risco fiscal aí não tem nada, né? Não existe. Passamos longe, né? Então, passamos longe do risco fiscal aí e vemos aí situação parecida com as de outros meses também. Então, não tivemos uma mudança aí estrutural, algo preocupante na nossa arrecadação. É quase a repetição aí de outros meses. Como o André falou, quase dia da marmota mesmo, porque não só a gente fala do déficit, mas também aí a gente vê essa arrecadação federal aí bem dependente, bem pautada aí na arrecadação, né, de pensar de impostos, né, de impostos de renda, vamos pensar assim, de Receita Federal, e a gente vê isso se repetindo aí nos meses, justamente aí por outros problemas que a gente tem. E Black Friday aí Black Friday das offshore e dos fundos exclusivos. Débora, 3 minutinhos aí para a gente fechar o programa, né? Você ia explicar o negócio do petróleo, mas você explica ele aqui já no mesmo bolo, então, para todo mundo. Girão aqui. No girão, então, do nosso mercado? Porque a gente vê o petróleo subindo hoje depois de consecutivas quedas, inclusive quedas fortes na semana passada. O que aconteceu? Vamos retomar um pouquinho. Na semana passada a gente teve o adiamento da reunião da OPEP, então a OPEP ela tinha uma reunião marcada já para o fim de novembro, essa reunião foi adiada agora para o comecinho de dezembro. E o que o mercado começou a sentir desse adiamento da reunião da OPEP? Que podia ter aí quase uma falta de direção, né? Um pouco de, não diria... Vamos pegar uma boa palavra aqui para vocês, mas é quase isso. Uma direção única da opinião não estava acontecendo. Então, as opiniões estavam ali divergentes. Vamos pegar essa palavra, eu acho que é uma boa aí, explicação. Então, o mercado começou a achar que as opiniões dentro do OPEP estavam divergentes em relação aos cortes de petróleo e produção da commodity, dentro ali dos países membros da OPEP. Então, a gente começou a ter essa desconfiança. E no dia que a gente teve esse adiamento e essa desconfiança, a gente viu que o petróleo caiu quase 4%. Então, ele teve ali alguns movimentos de recuperações breves ao longo do fim da semana, mas nada ali que levasse ele muito para o terreno positivo. Hoje, a gente começa a ver esse petróleo subir. E aqui a gente tem 3 fatores
que estão fazendo esse movimento de alta hoje. A primeira é a Arábia Saudita, que parece que está articulando e pressionando para que os cortes ou a diminuição da produção da commodity aconteça já nessa espera aí pela reunião do OPEP, quando a gente vai ter a divulgação ali do que foi acordado. Mas parece que a Arábia Saudita já começa a pressionar os países membros para que tenha redução e corte na produção da commodity. Então, isso é um primeiro ponto que leva esse petróleo para cima. O outro ponto é redução nos estoques dos Estados Unidos. Então, a gente teve uma movimentação aí, na verdade não é nem redução, é uma recuperação mais lenta dos estoques nos Estados Unidos ali do barris de petróleo. Então, isso também pode pressionar o petróleo para cima e ter essa tendência de alta durante o dia, inclusive que estava maior no começo da manhã. E o terceiro ponto é um que a gente já falou aqui há algum tempo, que é justamente o canal do Panamá, que ele está sofrendo seca, então está com congestionamento lá, por lá passa um percentual importante da produção de petróleo, e essa seca está causando congestionamento ali dos navios, enfim, inclusive os que carregam petróleo. Então, os 3 pontos devem pressionar o petróleo hoje para cima, e justamente é o movimento que a gente está vendo. O nosso Ibovespa está bem perto da estabilidade, ele já esteve mais positivo no comecinho da manhã, mas ele está aí perto da estabilidade, caindo 0,04. Quem deve puxar essa alta para cima é justamente Petrobras e talvez outras ações ligadas a petróleo, exceto a 3R Petroleum, porque a 3R Petroleum deve se descolar um pouquinho por conta de uma recomendação de rebaixamento da ação. Então, ela sai ali do radar que ela estava e tem um rebaixamento de recomendação por um banco. Então, aqui a gente começa a ver ela se deslocar ali do movimento da alta do petróleo, mas a gente deve ter um movimento majoritariamente positivo das ações ligadas ao bem. Então, a gente deve ter isso puxando o Ibovespa para cima. Mas temos outros pontos puxando ele para baixo, como é o caso da Vale, dentro de todo aquele embrolho que a gente tem da China, começando a monitorar mais de perto as especulações no setor de commodities, principalmente de aço e minério de ferro. Então, a gente tem esse olhar da China, tem toda uma discussão por lá de como esses dados vão ser coletados, como é que eles vão ser ali analisados, justamente para ver se está tendo uma especulação e uma alta excessiva, mas a China deve ter um órgão regulador olhando para isso com mais atenção, já falei bastante disso na semana passada, mas isso continua influenciando ali um pouco o minério de ferro, claro, e a Vale, consequentemente. S&P 500 cai hoje novamente, então um dia também de muitos dirigentes do Fed falando, como a gente viu na agenda, quase a agenda toda aí ficou tomada por esses discursos. Então, isso deve trazer um pouco ali de incerteza em relação ao movimento de juros nos Estados Unidos. A gente teve arrefecimento ontem, mas foi uma volta de feriado, dia sem negociação. Hoje, com esses dirigentes falando, pode ter uma sinalização, isso pode mexer com esse mercado e pode mexer aí com o S&P 500, que tem um setor de energia grande também. O setor de energia ligado a petróleo, principalmente no S&P 500, é grande, o que pode limitar essa queda. Nikkei 225, como eu falei, caiu hoje moderadamente, puxado ali por ações exportadoras. Xangai Composto, já falamos no começo do programa. O dólar cai 0,6, então mantendo aquele movimento de estabilidade perto dos 4,89 que a gente já vinha acompanhando em outros dias. A gente está com poucos catalisadores de dólar nesses últimos tempos, está acompanhando muito o DXY lá fora. Então, a gente não tem nada que está puxando o dólar nem para baixo e nem muito para cima. Talvez os pronunciamentos hoje deem um direcionamento, mas, por enquanto, nada que leve, que impulsione aí dólar. E a Nasdaq e EWZ a gente ainda está sem cotação por conta da abertura do mercado, que é agora mais tarde e demora aqui para atualizar para a gente. Mas a gente deve ter aí esse movimento no mercado aí hoje, durante o dia. Nosso Ibovespa deve ser puxado mesmo por esses movimentos de petróleo, mas limitados aí por Vale e outras ações ligadas a consumo. Ótimo, Débora. Vamos dando nossos recados finais aí, porque hoje eu quero pedir para vocês continuarem na nossa programação do ICL, né? A partir das 5 horas da tarde a gente tem o rolê ICL do William De Luca. Então, já aproveitem aqui, continuem a partir da tarde aí com a gente, porque logo depois do rolê ICL às 5 horas, a gente tem o ICL Notícias segunda edição, com a nossa dupla de Chicos, Chico Sá e Chico Pinheiro, e a Gabi Varela. 7h30 da noite, a gente tem o Sinapse com a Robertinha Garcia e o César Calerron. Então, até às 8h30 a gente tem muita programação para vocês continuarem com a gente.
E amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas da manhã com toda a sequência de programas que a gente já conhece. Então a gente tem o Desperta ali de manhã, temos o ICL Notícias primeira edição, Em Detalhes, e a gente aqui para trazer as informações aí de investimentos, do mercado, da economia. Essa semana é bem recheada de indicadores, então a gente vai ter indicador importante todos os dias. Então a gente se vê aí, se fala nos próximos dias. Até amanhã. Até mais, gente. Tchau, tchau. Salve todo mundo. Então, meu nome é Eduardo Marinho, eu sou artista plástico, né? Artista visual, de rua, há mais de 40 anos, eternamente inconformado com essa sociedade, coloco muito isso no meu trabalho. Eu fiz uma conversa aqui no Instituto Conhecimento Liberta, foi um papo que eles chamam de aula, né? Eu não sou professor, mas eles chamam de aula. E queria convidar todo mundo para dar uma olhada, para ouvir um pouco, contestar se quiser, fazer alguma pergunta. Eu falo um pouco sobre a minha história de infância abastada, confortável, de classe média alta, e do constrangimento que era ter privilégios para mim. Não que eu acho que é constrangedor, está errado para outras pessoas. Para mim, o privilégio era constrangedor. E da descoberta de valores muito mais satisfatórios para mim do que os valores materiais, os valores sociais, né? A riqueza, essas coisas aí que ficam na vida. A gente está aqui de passagem, né? Então tem valores que a gente leva e é esses que vale a pena. Valeu, rapaziada.